Para contar a história do Pedro do marketing, não tem como fugir e não contar antes quem é o Pedro, quem começou tudo isso. O Pedro era uma criança extremamente ativa, carismática, brincava muito, gostava de correr. Morei em Copacabana a maior parte da minha vida. Não essa Copacabana que a gente vê por aí, que o turista vê por aí, mas a Copacabana underground. Eu sempre me viciei, sempre fui apaixonado por isso, por praia, por futebol, por estar na rua brincando com os meus amigos, né? Antigamente tinha isso de fechar a rua e você sair com os amigos para brincar de pique bandeira. Eu amava isso. Sempre gostei muito de brincar, de dançar, de futebol, ver desenho. Uma criança normal, mas nunca foi muito fácil. Meu pai era motorista, minha mãe foi funcionária pública. Eu tive esses dois lados dentro de casa, dois pilares. Assim, o meu pai me mostrava assim, o lado obscuro da vida, a malandragem, o jeito de ser levado a sério na vida e não deixar que os outros me machucassem, me ferissem. E a minha mãe era o meu pilar de exemplo, né? O lado certo, como eu deveria trilhar. Eu diria que foi minha primeira mentora. Eu tenho 2 irmãos, eu sou o irmão mais velho, eu tenho o Felipe e a Gabriela, e eu sou o mais velho dos 3. Leonino, botafoguense fanático, morando com eles, assim, crescendo. A gente tinha isso porque quando meus pais se separaram, né, eu acho que a minha geração, a cada 10, 9 tiveram pais separados. Foi uma dificuldade, assim, de você se adaptar durante a adolescência, né? Não ter os pais em casa e para onde você vai, você tem que escolher. Então foi a primeira escolha difícil que eu tive que fazer, ainda muito cedo, muito jovem. E eu fui muito uma presença masculina para os meus irmãos também, quando isso tudo aconteceu. E aí eu fui morar em Guaratiba. Eu morei em vários lugares, morei na Tijuca, morei em Botafogo. E morando em Guaratiba eu comecei a entender o que eu não queria para mim, porque não tinha a mesma poluição, barulho e movimento de Copacabana. E no colégio mesmo eu já entendi assim, pô, peraí, eu não era mais CDF lá, por que aqui eu tenho esse posto de destaque? Então eu comecei a ver que eu precisava de conhecimento. Eu sempre fui muito ambicioso. E as pessoas confundem, às vezes, ambição com ganância. É importante separar esses dois sentidos, né? Porque a ganância, ela tá ligada a você passar por cima do outro ou querer ganhar mais do que alguém. E a ambição não. A ambição tá ligada a você ter sonhos ambiciosos e se estabelecer, conseguir construir aquilo pra você mesmo. Então eu sempre tive fome de poder, eu sempre tive fome de me colocar onde eu via que era um lugar de sucesso. E tem até um episódio que é muito marcante, eu estava num aniversário, e aí o animador perguntava para cada criança, o que você quer ser quando crescer? E aí quando chegou na minha vez, eu falei, eu quero ser rico. É difícil dizer. Pensa. Pra mim eu queria ser rico, E aí, cara, foi muito engraçado que todo mundo começou a rir, os adultos estavam rindo, e a minha mãe não riu. A minha mãe não riu porque ela teve uma infância muito difícil. Minha avó teve 11 filhos. Minha mãe foi a única que fez faculdade. Minha mãe tinha 2 empregos. Minha mãe criando 2 filhos, né? Ainda não tinha o Felipe, mas criando já 2 filhos. Fazendo faculdade, trabalhando. Ela levava os filhos para o trabalho, que para mim era um sonho ir para o trabalho da minha mãe, né? Todo filho gosta de ir para o trabalho da mãe. Mas é porque ela não tinha com quem deixar, né? Minha mãe sempre falava isso, né? Que eu vendo almoço para comprar a janta. A gente nunca passou fome, nunca passou necessidade, mas também nunca sobrou muito. E eu não queria ter um limite de benefícios, de estrutura. Eu sempre quis propiciar isso para minha família. E minha mãe foi essa grande referência, assim, em relação a você ter persistência na vida, a você não se abalar, a você superar os empecilhos, os desafios. E muito cedo eu via isso, assim. Então, quando eu consegui conquistar minhas primeiras coisas, por exemplo, tem um momento muito marcante que foi eu pagar uma conta de um empréstimo da minha mãe. E ela ficou extremamente emocionada, foi o meu primeiro dinheiro trabalhando. E foi muito, muito especial, que ela me deu um abraço e falou, pô, filho, tomara que você não precise que o seu filho faça isso por você, mas muito obrigada, você ajudou muito a gente. E ela sempre me motivou, independente do que eu queria ser. Antes de eu ter minha primeira oportunidade profissional, de eu começar a construir quem é o profissional que eu iria me tornar, que eu estou me tornando hoje, eu tive um episódio assim que foi emblemático na minha infância, que foi quando eu entrei em coma. Eu tive uma encefalite viral,
era uma coisa muito nova, os médicos não sabiam o que que era. E eu lembro de estar brincando, assim, num aniversário, correndo para lá e para cá, e aí eu tive uma convulsão. E aí foi, assim, um período de sequências de convulsões, assim, eu não estava mais indo para colégio, a qualquer momento eu poderia ter um ataque, e os médicos não sabiam a origem disso. Eu fiquei internado muito tempo e entrei em coma, fiquei alguns dias em coma, e do ponto do médico não saber o que responder, assim, se eu ia voltar e como ia voltar, se ia ter alguma sequela motora, neurológica, enfim. E a primeira coisa que eu falei quando eu saí do coma, quando eu voltei, eu respirei fundo e falei, eu quero abraçar minha mãe, né? Então, abracei minha mãe e foi já uma primeira superação, foi essa de saúde que eu tive. E na infância, eu sempre tive dificuldade com grana, porque meus pais não tinham fácil, né? Então eu ia para o colégio e R$ 10 já era muita coisa, né? Então para você comprar um lanche, para você comprar, eu lembro, tazo, para você, enfim, comprar merenda no colégio, eu ficava assim, cara, eu preciso trabalhar desde muito cedo. Então a minha tia tinha um cachorro, eu falei, tia, deixa eu passear com o seu cachorro e tal, você me paga o que for. Comecei a passear com o cachorro da minha tia, e era muito cedo, que eu tinha aula às 7, então eu passeava às 5 horas da manhã. E passeando com o cachorro dela, eu comecei a passear com outro cachorro, aí ganhando R$ 5 aqui, R$ 5 ali. Daqui a pouco eu fechava a semana com R$ 100. Cara, criança, você com 11, 12 anos, isso é muita grana. E eu comecei a entender aquilo como negócio. Talvez tenha sido o momento que eu comecei a gerir o meu primeiro negócio. Eu lembro que eu fiz um cartãozinho de visita, assim, Pedro Padilha, passei os animais. E eu distribuía no calçadão e cheguei a andar, assim, com, sei lá, 10 cachorros, 12 cachorros, assim, de manhã, e tinha um dinheirinho. Por outro lado, a força de vontade, né, para você crescer e ter para usufruir. Eu acho que a força de vontade, ela vem, mas ela é motivada por alguma coisa, não é simplesmente, o cara nasceu com muita força de vontade. Não, não é isso. Essa mesma tia também me colocava para baixo. Então ela duvidava, ela desconfiava, pô, teu pai é motorista, cara, você nunca vai conseguir fazer uma faculdade. Então isso me motivava, foi um combustível muito forte para eu conseguir crescer na vida, até a faculdade mesmo. Na verdade, colégio, eu sempre estudei em colégio público, nunca gastei um centavo com educação. E a faculdade que ela duvidou que eu entrasse, eu consegui entrar, consegui uma bolsa. Enfim, isso foi muito, muito marcante assim, para construir a minha carreira. Né? Construir a minha carreira. Do passear com cachorro, eu fui começando com informática. Tecnologia sempre foi uma coisa que eu gostava muito de ler, eu gostava muito de jogar, eu gostava muito de estar inteirado com o que estava acontecendo, sempre tive muito no movimento, um movimento muito de informação. Então eu comecei a dar aula de informática no curso SOS Computadores, e aí o dono da unidade chegou e falou, Pedro, eu tenho um desafio para te fazer. Eu falei, tá, vamos embora. Ele falou, cara, eu quero que você dê aula para uma turma com crianças com deficiência mental. E aquilo, cara, foi transformador para mim. Porque ali foi a minha primeira experiência, assim, ensinando, doutrinando alguém. E crianças que, assim, dão valor a tanta coisa, que eu não estava ensinando. Ali eu estava, na verdade, me divertindo. Era muito prazeroso fazer isso. Então, de professor, de informática, eu ia fazer informática, mas eu perdi o vestibular. Então, assim, se você hoje não fez a faculdade, perdeu, assim, não desmotiva, você vai chorar, vai ser doído, mas a sua porta é só uma porta, você pode abrir outras portas e consegue chegar lá, assim. Eu fui mudando minha carreira ao longo do tempo. Eu não fui sempre o Pedro, o designer, o marqueteiro. Eu ia fazer design porque design faz parte da minha vida. Eu sou um cara criativo, eu sou um cara intuitivo, mas no meio da faculdade eu fui ficando frustrado, porque, bom, primeiro porque a profissão não é regulamentada, então tem uma série de dificuldades ali, e na minha experiência trabalhando já, como designer, eu entendi que o outro lado da moeda ganhava mais e movimentava mais, que é o lado de quem vende, que é o lado do marqueteiro. Então eu falei, em vez de eu me dedicar exclusivamente a isso e ser uma referência como escritório de design, eu vou complementar minha formação e vou flutuar entre essas áreas. Então depois eu fiz uma formação na SPM, tinha feito PUC antes, fiz uma formação na SPM, depois fiz uma especialização em branding na UFRJ.
Eu já trabalhava com design, o ano era 2009 e eu estava no início da faculdade e queria fazer intercâmbio. Então eu ganhei a oportunidade de fazer o intercâmbio na Inglaterra, eu ia fazer em agosto, estava com a viagem marcada, daí uma amiga minha me liga e fala, cara, tem uma vaga para fazer estágio no Botafogo. Eu falei assim, cara, mas como assim Botafogo? Bairro? Não, Botafogo, cara, nosso time, que a gente vai para os jogos e tal. E aí eu não acreditei, eu falei, peraí, o Botafogo mesmo, eu levei 2 malas de portfólio para tentar passar no estágio, contei minha história toda e fui aprovado, entrei e abri mão do intercâmbio com a viagem marcada e entrei como estagiário, quase como um menino da base, né? Muito novo, muito inexperiente, assim, em relação a tudo, a equipe, né? E foi um grande aprendizado, porque eu viajei o Brasil todo, fazendo eventos do Botafogo e construir projetos grandes lá dentro, assim, tudo que tinha o escudo do Botafogo de 2009 a 2013, provavelmente foi eu que desenhei aquilo. Então, camisas comemorativas como Louco Abreu, Sidorf, Túlio, Newton Santos, produtos licenciados em geral, o Caçador, que era um mascote, que era uma espécie de dirigível, né, com cara de cachorro. Ele voava no estádio antes dos jogos começarem, meio que intimidando o time adversário, tocando a marcha imperial no fundo. E foi uma ideia que pouca gente confiou, todo mundo riu na mesa de brainstorm quando eu dei a ideia de fazer o Caçador, mas deu muito certo. E talvez o mais emblemático seja o ônibus do Botafogo também, que eu lembro que eu subi no telhado de General Severiano para fazer uma foto da bandeira tremulando, porque eu queria que o ônibus fosse o Botafogo como uma bandeira indo até o estádio, né, e tremulando no asfalto. E foi legal porque a arte que eu fiz era para concorrer com uma arte da Mercedes-Benz, e os torcedores votaram na melhor arte, a minha ganhou com uma diferença significativa, até hoje é o mesmo ônibus. Então o Botafogo foi uma faculdade de vida, porque eu entrei muito novo, eu fui de estagiário, coordenador, gerente, fui subindo lá dentro, construindo a minha imagem, minha carreira lá. E o Botafogo, clube talvez de marketing mais agressivo do Rio de Janeiro, no bom sentido, né, do marketing que está sempre tentando lançar uma novidade. Agora, o marketing do Botafogo está conseguindo fazer umas coisas bacanas, né? Um clube que está trabalhando muito bem com o pouco que tem, porque no orçamento o Botafogo está longe de ter o orçamento do Flamengo, está longe de ter o orçamento do Corinthians, mas no marketing, o Botafogo, na criatividade, o Botafogo vem conseguindo colocar o nome dele na mídia de forma exemplar. E aí chegou 2013 e toco no telefone um convite mágico, assim, Pedro, você quer integrar a equipe do Maracanã? E aí eu gelei, né, 1 ano para a Copa do Mundo, eu falei, cara, é isso que eu quero, apesar de botafoguense fanático, né, e a carreira dando super certo lá, era como se eu saísse do meu time para ir para a seleção. Então eu fui para o Maracanã e a minha responsabilidade lá já era de marketing, né, então eu cuidava das ações do telão e as ativações de marketing no estádio. E foi muito legal que a gente trabalhou Copa das Confederações, Copa do Mundo e culminou no final de 2014, a gente ganhou um prêmio, que foi um prêmio Colunistas, que foi bem bacana. Então essa transição Botafogo e Maracanã foi o ápice assim, da minha carreira profissional como CLT, né? Porque eu estava com 26 anos, estava ganhando super bem, recebi uma proposta muito bacana também de um clube de futebol e falei, cara, quer saber, eu não quero. E algumas pessoas falaram, Pedro, você é louco e tal, é grana. Eu falei, não, eu vou arriscar. Tá na hora de sentir aquele friozinho na barriga, tá na hora de eu abrir um próprio negócio com o meu nome e sair da zona de conforto. Então eu abri a minha primeira empresa, a minha agência de marketing. Então eu abri meu primeiro negócio, que era uma agência tradicional de marketing, né? A gente fazia rede social, fazia design, fazia brand, fazia site. Um primeiro ano muito difícil, mas rapidamente a gente foi conseguindo construir portfólio e resultados. Então a gente começou a crescer, aquela visão defasada de crescimento vertical, né? A verticalização do negócio é mais espaço, mais funcionários, mais equipe, mais clientes, mais contas.
que é uma coisa que eu não acredito que funciona hoje. Eu acredito mais no crescimento horizontal, você tem um crescimento com uma estrutura enxuta, com baixo custo, mas altamente escalável. E na época eu não tinha essa visão, a gente estava nesse ritmo frenético de prospectar cliente, e ao tempo que você vai atendendo mais cliente, você vai diminuindo a qualidade. Sabe aquela frase do menos é mais, do Enrico Fogaça? É um pouco disso. A gente começou a entregar trabalho meia bomba, sabe? E eu sou muito criterioso, principalmente com arte. Eu acho que assim, quando a gente trabalha a marca de alguém, é como se fosse o casamento de alguém, uma noiva. Então, assim, para noiva, o bolo não pode estar solado, o vestido não pode atrasar, tudo tem que ser muito bem orquestrado. E essa insatisfação, sendo uma agência, começou a construir esse personagem que é o Pedro do marketing. Porque eu ficava insatisfeito de entregar template pronto. Eu cheguei em reunião que a gente precisava vender, e eu vendia um site que a gente falava 20 dias, 30 dias, eu pegava um template pronto, ajustava e vendia, né? Eu fazia isso porque os meus sócios me pressionavam para fazer isso, porque a gente tinha que atender mais contas. E esse é o lado obscuro da agência que eu bato tanto hoje. A agência senta no contrato, ela quer te prender, coloca uma multa rescisória, e ela não consegue te entregar porque é frio, é imagem de shooter stock e tal. Então eu vendi minha participação na agência, eu falei, cara, eu não quero isso para mim, vou refletir sobre o que dá certo. E pensando sobre o que dá certo, eu falei, cara, quando eu estou humanizando o negócio, eu tenho mais engajamento. Mais gente comenta, mais gente aparece. Eu não preciso ser um prestador de serviço, eu não preciso vender isso para os outros como solução, eu posso treinar pessoas. E rolava um preconceito, cara, rolava muito preconceito. No início, assim, foi difícil marcar a primeira mentoria, porque as pessoas olham assim, um cara de 60, 50 anos, totalmente conservador, fala assim, quem esse moleque acha que ele é para me dar uma mentoria? Eu com 30 anos de carreira, vice-presidente de uma empresa grande. E deram o braço a torcer. Hoje eles queimaram a língua, né? Eu tenho mais de 200 mentorados, não à toa. Mas é porque eu acho que eu saí um pouco desse mainstream de guru de marketing digital. Eu não sou guru, definitivamente, tá? Hoje essa galera, esses personagens estão aí em Dubai, morando em Dubai, mostrando Porsche, Ferrari, pô, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro vendendo para mim. Não, eu bato muito nisso, eu não ensino isso, eu não trabalho como afiliado, eu não trabalho com lançamentos, eu não trabalho vendendo para você. Eu trabalho te ensinando, te doutrinando a construir o teu próprio marketing. O resultado vai depender de você. Então a minha responsabilidade é 50-50, 50-50. Eu vou te ensinar o caminho, vou bolar a estratégia e você vai ter que executar. Se você não executar, não vai dar certo. E é muito legal que veio o ano de pandemia, muitas empresas quebraram, então assim, eu fui muito acionado, porque foi um ano que o marketing digital virou uma solução alternativa à crise. Então quem já tinha um negócio precisava entrar de cabeça no digital, e quem não tinha queria largar o CLT para criar um negócio. Então muita gente me procurou. Então desde pousada, chefe de cozinha, consultora financeira, enfim, dono de agência de turismo, dono de restaurante, todo mundo me procurou. E não que necessariamente eu sabia a receita do bolo, eu não sei a receita do bolo, mas eu já via o problema de cada uma dessas áreas, de cada tipo de negócio. Então a solução acaba ficando semelhante, acaba sendo incomum, né? A solução é o cara ligar a câmera, ele ter coragem, enfrentar as crenças limitantes dele, né? Falar sobre o negócio dele, não delegar alguém para fazer esse core, mas ele falar do negócio dele com propriedade, porque ninguém entende do negócio dele melhor do que ele. Então quando ele faz isso e ele abre mão da vaidade ou do medo de ser julgado como blogueirinho, como, ele quer ser mais um influencer aí. Cara, o resultado acontece, ele aparece. Então eu não vendo dinheiro, eu não vendo 6 em 7, eu não vendo X reais em X dias, não, eu vendo o resultado. Eu vendo o resultado. Eu mostro para ele assim, olha, eu vou te dar a ferramenta no meu curso, você vai aprender a parte técnica e eu vou ser o seu mentor, vou estar do teu lado, se der certo, se der errado, eu vou estar contigo, porque eu já vi isso de perto e vai dar certo. E assim, pô, a Tereza Lustosa, Manu Biar, Ana Blumel, todas as pessoas que passaram por mim ao longo desse último ano estão comigo, seguiram comigo e deu muito certo. Então, o que eu quero para mim? Eu quero continuar sendo mentor. Então é isso que eu quero para mim hoje.
Qual é a rotina do empreendedor híbrido? O híbrido, ele é responsável pelo próprio marketing. Então ele tem que estar em todas as pontas do negócio. Ele acorda, ele pensa no negócio, ele almoça, ele pensa no negócio, de tarde ele pensa no negócio, ele dorme, ele pensa no negócio. Se ele tiver insônia é porque ele está pensando no negócio dele. Eu acho que o que separa os meninos dos lobos nesse business é quanto mais tempo você investe no seu próprio negócio. E ser híbrido é ele produzir o próprio conteúdo, ele errar bastante, porque errar faz parte, e consertar rápido. Muita velocidade, produzindo, errando e consertando, produzindo, errando e consertando. Tem uma frase do Michael Jordan que eu gosto muito, que muitas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam que algo aconteça, mas poucos vão lá e fazem. As pessoas têm muita dificuldade de vender e me procuram falando isso. Pedro, me ensina porque assim, eu tenho uma carreira de sucesso, uma empresa que está funcionando, mas eu não consigo vender. As pessoas não chegam até mim e eu não consigo converter isso em negócio, eu não consigo receita com isso. A questão da venda, eu acho que não tem uma escola de vendedores, né? Apesar de você ter, assim, referências e tal, falando sobre isso, mas todo mundo quer ser um lobo de Wall Street, só que não sabe como. Acho que o princípio da venda está em você ter conhecimento de causa e estudar muito a fundo o teu produto, porque não tem nada mais chato do que um vendedor que não sabe do que ele está falando. Então acho que a minha facilidade para vender veio a partir de eu conhecer a minha filosofia híbrida, criar a minha Roma, né? Criar o meu império mental, a minha filosofia, que é dar independência e dar liberdade para as pessoas, né? Então eu vendo isso e os alunos que têm essa dificuldade, né, para vender, para conseguir converter, eu falo, cara, para de vender, né? É até engraçado isso. Como é que você vende parando de vender? A maior força de venda que você tem são seus resultados, não é o que você fala, não é o que você argumenta. Então hoje o meu esforço de venda eu praticamente não faço uma venda ativa, só receptiva. Eu recebo mensagem direto porque os meus resultados são os meus alunos. Então os meus alunos me compartilham, me divulgam, fazem depoimento e essa prova real de que a coisa funciona, não é loucura, né? Não é um devaneio meu, faz com que os meus alunos vendam por mim, né? Então o meu negócio, ele tem um selo de autoridade, ele tem um selo de que funciona porque os meus alunos compram a minha maluquice e expõem isso para o mundo. Isso é muito legal. Chega sempre gente o tempo todo indicada por alguém que fala assim, cara, o fulano lá estava parado na pandemia, agora está faturando X, como é que foi isso? Eu falo, cara, eu tô com ele desde o início, eu sei as dificuldades dele e eu sou o mentor desse cara, tu vai confiar em mim? Porque a pessoa às vezes olha e fala assim, o moleque do outro lado, tá pensando que é um Gandalf ali, né? Que tem sempre isso, o cara acha que o mentor do outro lado é um mago, é um senhor de idade, um mestre dos magos que vai falar, vá por aqui para você sair do parquinho. E não é isso. Então, assim, ensinar a vender, o primeiro aspecto é se desarmar da venda e parar de vender, literalmente. Cara, excelente pergunta. Marketing digital, porque as pessoas realmente confundem marketing com marketing digital e até tem uma visão deturpada sobre o que é marketing digital. Marketing é você gerar percepção de valor em alguém e esse alguém, esse público-alvo, procurar o seu produto para te consumir e você ter receita. O marketing digital, muita gente pensa que é você ter um site, você ter uma loja virtual, você ter um negócio no Instagram. Não é isso, é você produzir um conteúdo capaz de gerar receita, gerar novos consumidores dentro do ambiente digital. Então não necessariamente é ter um site. Hoje você pode trabalhar com dropshipping, com lançamentos, como afiliado, como produtor de conteúdo, como influencer, você pode ter um e-commerce, você pode editar vídeo, tem N formas de ganhar dinheiro na internet produzindo conteúdo. Só que a grande sacada que eu bato muito, você humanizar o negócio e você virar protagonista. Então, se você, por exemplo, eu tenho uma empresa de advocacia, né? Eu tenho um escritório de advogados. Cara, não coloca alguém para ficar rodando ali, tirando foto e usando o Shutterstock para você. Liga a câmera, explica o seu negócio, porque você tem conhecimento de causa, porque você conhece seu público, você sabe o que ele quer ouvir. Por exemplo, a loja da reserva, né? Eu estava andando uma vez no shopping, o cara saiu da loja, o vendedor virou e falou, fala, cara, tudo bem? Tá na correria aí? Eu falei, tô. Ele, pô, cara, quer entrar para tomar uma cerveja?
Aí eu, putz, esse cara quebrou um padrão, porque ele não me vendeu um produto. Ele perguntou se eu queria tomar uma cerveja. Eu entrei, pá, tomei uma cerveja, ele trouxe trocentas camisas, e não necessariamente eu ia levar aquelas camisas, mas acabei pegando duas e falei, pô, vou comprar. O que ele fez? Ele não me vendeu. Ele falou assim, agora você vai até ali, que tem um caixa ali, que vai passar o seu cartão e vai finalizar a compra. O que esse cara fez? Esse cara foi o Instagram e me levou para um e-commerce. Isso é um exemplo real. Ele fez o Good Copy, o Bad Copy é o site onde eu passo o cartão. Então esse é o exemplo real do que é o marketing digital. É como se esse exemplo do vendedor da reserva fosse o funcionamento de um conteúdo que eu produzo no Instagram e coloco um trampolim para levar esse cara para um site para fechar a venda. Isso é marketing digital hoje. É você produzir conteúdo, gerar valor com esse conteúdo e o seu público disseminar o seu conteúdo e vai te gerar algum resultado, seja financeiro, seja em brand, enfim, do que quer que seja. Enfim, esse é o Pedro do marketing. Eu ajudo pessoas a sanarem essas dúvidas, esses problemas ligados a marketing digital. É o medo de quem não sabe fazer, é a insegurança de fazer errado, ser taxado como blogueirinho, é quem acha que está velho demais para fazer e não tem isso, não tem idade. Uma aluna minha de 70 anos ontem chorando porque se formou dentro do curso. Então, assim, é possível, todo mundo pode, todo mundo é capaz de fazer e ter autonomia para produzir conteúdo. Então eu fico muito grato e de verdade fico muito feliz de fazer parte da vida dessas pessoas. Então esse foi o lado Pedro, antes do Pedro do marketing. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui seu comentário.